Bom, hoje estamos estreando o nosso podcast Faz Sentido e eu estou muito bem acompanhada pelas minhas amigas Elísia, Denise, e eu estou assim, até emocionada porque a gente tem um projeto e a gente convida as amigas que a gente mais gosta e as amigas vêm e está um clima muito bom. Eu vou deixar elas falarem que vocês vão conhecê-las e vamos ficar aí eternamente? Eternamente. Então vai vamos lá. Bom. Apresente-se, meninas. Pode começar. Oh, my God, eu sou a primeira. Eita, boa tarde para todo mundo. Eu sou Elísia Gomes, amiga e irmã de Vânia, uma pessoa maravilhosa. Eu conheço Vânia quando o filho dela tinha 8 anos quando a gente se conheceu, não foi? Tempão, Um tempão. Né? E ele tá com quantos anos? 20? Isso é meio desagradável. Então tá. Tem mais de 20 anos que a gente se conhece, né? E é uma amizade muito bonita. Gosto muito dela. E eu sou atriz. Eu sou atriz, eu tenho pouco tempo de carreira. Eu tenho 8 anos como atriz. Porque eu primeiro trabalhei na gerência de comunicação da Petrobras durante 30 anos, né? Fui concursada e tal. Um concurso você não pode dispensar, né? Mas eu sempre quis ser atriz. Então, aposentei da Petrobras, ingressei na carreira de atriz e tô aí. Tá dando certo, graças a Deus. E vamos que vamos. Graças a Deus. Minha que amiga legal. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Vânia, eu te agradeço de coração o convite. E o convite, né, para eu trabalhar numa parceria contigo já vem de um tempinho, né, nas nossas lives, que foram um sucesso, foram excelentes, na verdade, oportunidade para a gente se colocar, sim, descontraídamente, na mídia. E eu acho que a gente fez também um grande serviço, né, sim, Vânia? Sim. E as pessoas cobram. Poxa, vocês não estão fazendo mais. É verdade. E assim, eu conheço a Vânia de muitos anos, mas o contato sempre foi muito pouco, né, Vânia? Sim. A vida levou Vânia para um lugar, me levou para o outro, e aí no finalzinho, assim, da carreira, na aposentadoria, a gente se reconectou. Então, eu também, né, participei da tal da Briosa. Mas também depois de aposentada, assim como nossa amiga, eu também fui fazer as coisas que eu queria. Fui fazer as coisas que eu sempre tive desejo, que foram as terapias holísticas. E é isso que eu tenho dedicado meu tempo. E lógico, agora quero dedicar meu tempo ao podcast. Faz sentido. Tô amando isso aqui. Olha, eu tô me sentindo naquele... Como é que é? Saia justa. Gente. GNT. E nós vamos, obviamente, falar de mulheres. Mulheres. Né? Então, a gente... Eu não sei, eu já falei isso, que eu fazia uma terapia, né? Depois eu fui estudar. Primeiro eu fiz a terapia, depois eu fui estudar. Eu fazia uma terapia onde eu trabalhava, onde eu usava filmes, situações, cenas de filmes, para que as pessoas pudessem se identificar em relação àquilo e se abrirem, porque muitas pessoas ficam sem jeito de falar, e isso deu super certo, e é o que nós vamos fazer aqui. Certo. Então, hoje nós vamos falar de uma série, na verdade, se der tempo, iremos falar de 2. Tá. E a primeira, eu não vou falar o nome, que eu não sei se tem algum problema, mas possivelmente nós vamos falar em algum momento. Vai escorregar. Vai dar aquela escorregada. Depois a gente cobra. Depois a gente cobra. Bom, então, a questão que eu vou começar aqui com a Elísia, a respeito de uma cena do filme, onde... uma princesa, ela era da alta sociedade, só que ela era negra. E ela foi convidada foi praticamente uma intimação, né? Uma imposição para que ela fosse se casar com um príncipe, na época, da Inglaterra. Né? Príncipe da Inglaterra. E ela fez uma pergunta, quando ela estava indo para esse local: por que eu? Você já se perguntou isso? Por que você?
E a segunda pergunta, e por que você acha que essa pergunta surge? Com você. Obrigada, é ótimo. Olha, porque existem, assim, a gente sempre pergunta por que quando não é uma coisa muito boa, né? Porque quando você fala assim, caraca, eu mereço. Então, geralmente, acontece sim. Quando acontece alguma coisa assim, você fala, meu Deus, porque eu tinha tanta gente aqui, porque logo eu, né? Agora, quando é uma coisa boa, fala assim, aconteceu comigo porque eu mereço, mas você nunca acha que você merece algo ruim. É bom assim, né? Porque a nossa autoestima está sempre lá no alto, né? Mas para eu me lembrar alguma coisa assim, não que tenha me acontecido, eu falei, porque eu não estou lembrada agora, não. Bom, vai pensando. Não, vai pensando. Vai pensando. Denise, já teve algum episódio da sua vida, alguma parte da sua vida em que você falou assim, gente, mas por que eu recebi esse convite? Por que eu estou sendo chamada? Já teve isso na sua vida? Já, Vânia, e eu vou falar honestamente para vocês que não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Mas eu acho que os convites aconteceram na minha vida e eu me perguntei por que mas eu mesma me respondi. Mas por que eu? E aí eu parei e pensei, porque eu sou muito exibida. Então, pelo fato de ser muito exibida, os olhares, a atenção, e sempre vão em tua direção. Então, muitas das coisas que aconteceram, eu falei, caramba, puxa vida, mas o povo só olha para mim. Mas quando a gente reflete, por que só olha para mim? É porque eu me apresento demais. É porque você merece. Também acho que tem, sim, uma coisa de merecimento. Mas eu sempre, toda vez que eu recebi esses convites e me perguntei por que eu mesma me respondi, eu aceitei. Sempre aceitei. E eu gosto do desafio. Eu me pergunto, me respondo e aceito e gosto. Entendi. Eu vou responder também, né? Para não ficar. Eu vou ser bem sincero, eu me pergunto isso toda hora. Né? Gente, mas por que tem que ser eu? Né? E isso acontecia na universidade. Vânia, aqui na frente, você vai discursar a respeito disso. Mas, gente, mas por que eu tenho tanta gente? E eu vou concordar, porque eu também sou exibida. Eu sou metida. Ai, tá vendo? Sou metida. Se você é exibida, por que você se perguntou por que eu? Porque tem tanta gente. Na verdade. Quando ninguém vai falar assim, opa, bora! Mas às vezes nem é consciente, né? Assim, essa nossa resposta. A gente precisa elaborar também um pouquinho, né? Procurar. Mas uma coisa, eu também posso te dizer que a maioria das vezes são coisas que ninguém quer fazer. Sim. Tá? A maioria das vezes são coisas que ninguém quer fazer, são coisas que as pessoas evitam, né? Então, é como se eu fosse assim, não tem ninguém, manda ela mesmo. Só que, como você, eu também sou exibida e falo assim, não, eu vou lá e vou fazer. Eu sou, né? E faço e até agora deu bom. Né? Então vai continuar. Estamos aqui. Estamos aqui. E essa questão, no caso, na série, ela tem, no fundo, no íntimo, ela sabe que ela só foi ela, devido que ela achou que tinha alguma coisa errada. Né? E talvez pelo fato, justamente por isso, porque se fosse muito bom, ela não teria escolhido ela. Né? E a gente tem essa questão também, né? Poxa, mas eu acho que esse negócio de autoestima, eu acredito que a Elísia tem uma autoestima muito boa, eu adoro isso. Né? Eu já não tenho, eu tenho uma boa estima, mas eu fico assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Mas eu falo assim, isso é tudo show. Porque no final, no fundo, eu sei que eu vou fazer. Claro. Mas ela ela questiona, né? Não só porque ela era mulher, ela questiona porque ela era negra. Né? E por que tantas princesas brancas,
E eu, nesse universo de princesas, ela nunca seria escolhida se não tivesse algo errado. Algo errado. Nossa, mãe. Vânia, tinha algo errado. Tinha algo errado. Eu costumo falar do censor-aranha, né? Mas é o que eu falei. O porquê eu é sempre com alguma coisa negativa, né? Geralmente, gente, por que logo eu? Né? Mas Vânia falou sobre uma questão de autoestima, e isso também tem uma relação, né? Isso também tem que ser considerado, né? Porque muitas das vezes as propostas que aparecem na vida da gente, a gente fica também com esse questionamento, por que eu? Mas é porque tem alguma coisa relacionada com a baixa autoestima de você nem se achar merecedor de de uma oferta, de um convite, de um posicionamento. Mas no caso específico da história, realmente... A minha mãe, ela falava muito assim, laranja madura na beira da estrada, né? Tá bichada, tem marimbondo, né? Então, quando, né, assim, o milagre, né, a coisa é muito, né, a gente tem aquela desconfiança. E continuando, né, continuando na série, tem uma parte que é muito interessante e que ela chega e a mãe fala assim, eu achei que você fosse mais clarinha. A mãe do príncipe, sogra, né? A sogra. Gente, eu sou sogra também. Você também é sogra. Eu também sou sogra. Também sou sogra. Então, não vamos falar de sogra, não. Não vamos falar de sogra, não. A mãe do príncipe. A mãe do príncipe. Né? E em virtude disso, ela começou a convidar outras pessoas, em tese negras, para participar dos eventos da corte. Isso mesmo. Da corte. Porque ela não queria... digamos assim, ela fez uma história. Vou trazer uma negra, mas eu preciso mostrar para as pessoas que não tem nada a ver, não quero que chame atenção. Então, com isso, ela convida outros negros para participar da corte, para que... Isso, a mãe do noivo. A mãe do noivo. Para que ela não ficasse tão sozinha. Para passar batido, né? Para ela não se sentir deslocada, né? Exatamente. E quando ela vai entrando, os convidados também tiveram essa mesma reação. Mas nós nunca fomos chamados para nada. Por que agora estamos sendo? E quando ela entra, a amiga, a que ficou sendo amiga depois, fala assim, agora eu estou entendendo. Entendeu? Porque realmente era questão realmente da raça. Né? A representatividade, né? Lá naquele tempo já. E vocês acham que isso ainda acontece atualmente? Ai, Vânia, eu não só acho, não, tenho certeza. Eu também. Tenho certeza. Com certeza. Nossa, tem tantas coisas que a gente... porque acontece muito além do que a gente percebe. Porque muita coisa é muito disfarçada, né? É muito embaçada, mas acontece e acontece muito. A gente, não é que a gente desmereça a cota, ela é importante, mas até o fato da gente ter que colocar, eu preciso de colocar tantos pretos na faculdade, para que eles possam também se sentir participantes daquele ambiente, é uma situação parecida com essa. Lógico, a história, né, a constituição de tudo o que aconteceu conosco foi levado a isso. A gente saiu perdendo, né? O povo preto saiu perdendo. Então, de uma certa forma, precisou dessa reparação. Mas é um exemplo também que se relaciona com essa situação da história. A história precisa ser colocado lá para que ele se veja incluído, para que ele se veja representado ali. Até porque se tivesse uma coisa natural, não precisaria da cota. Não, se fosse natural, não precisaria dos convidados na festa do casamento da princesa. E com certeza a noiva não seria preta. Também. Sim. Também. Porque, olha, eu sei uma história, a gente fala o milagre, não fala o nome do santo, né? Eu sei uma história de uma menina negra
que namorava um rapaz branco. Ela era muito pretinha, ele era muito branco. E esse rapaz, ele vinha a ser filho de um político importante. E a família dele amava a garota. Aonde quer que eles fossem, eles levavam a menina. Aí todo mundo falava assim, gente, olha só, tá vendo? O político, a família dele não é racista, porque carrega a menina para tudo que é lugar, né? Não se importa que a menina namore o rapaz, né, tal. E principalmente quando ele ia em comícios, blá, 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 levava a menininha. Tava sempre a menina lá, todas as festas. Olha, essa daqui é a namorada do meu filho. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Até que eles começaram a falar em casar. Começou a falar em casar, a menina começou a ser tratada de forma diferente. Chegou uma época que nem entrar na casa dele, ela não entrava mais. Ele atendia ela do portão, que os pais não deixavam entrar. E um belo dia, o garoto foi mudando, mas ele também triste, amuado. Aí um belo dia ele chegou, ele falou assim, olha só, eu vou terminar o namoro com você. Mas a gente não ia ficar noivo, né? A gente não ia casar, tal. Mas só que os meus pais estão achando que eu sou muito novo, que nós somos muito novos ainda para isso, né? A garota ficou arrasada. Gente, deu 6 meses, o menino se casou com uma branca. Então, a pretinha era para mostrar para a sociedade que eles não são racistas, mas não queria ninguém de pelezinha mais escura. Os eleitores, digamos assim. Os eleitores, tá? Isso é verdade. Isso é verdade. Aconteceu mesmo. É fato real. Nós temos uma amiga, que depois eu vou falar o nome, que graças a Deus hoje ela está muito bem, e já tinha até sido público em diário oficial o casamento dela, e a família conseguiu acabar com o casamento. Né? Porque até então, quando começou, já tinha convite, já tinha enviado os convites, e aí a família que estava longe chegou. E aí se deparou com ela. E aí o noivo foi praticamente obrigado a cancelar o casamento em virtude da cor da pele dela. Entendeu? E isso é impressionante e assim, e ela contando, né, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, porque eu acho o seguinte, eu acho que a coisa é tão natural, é tão normal para a sociedade, que você acaba se acostumando com aquilo. Sabe? Você acaba se acostumando. Olha, por que eu tenho que alisar meu cabelo? Por que eu tenho que usar isso? Por que eu tenho que fazer daquela forma? Então você acaba, o hábito acaba... Te carrega. Exatamente. E você, assim, e a gente não para pensar. E é por isso que nós estamos fazendo isso aqui. Estamos fazendo esse podcast e fazendo sentido. Sim. Porque a gente, às vezes, não para pensar. Não para pensar. Mas por que isso? Mas por que eu tenho que ser... Uma das coisas que chama muita atenção, né? Eu tenho algumas profissões, mas a profissão que chama mais atenção é o ser militar. Mas o que chama atenção não é o ser militar. Nossa, mas ela é negra. E é oficial superior. Falei assim, gente, mas olha só, né? Então... ela conseguiu, é óbvio, eu não vou negar, que foi mais difícil. É mais difícil, tá? Mas eu consegui. Mas é isso que chama a atenção. A gente tem, assim, matar um leão por dia, né? Tem que ser... Você não tem que ser bom, você tem que ser melhor do que todo mundo. E a gente não tem nem a pedra de Davi, tem que ser na mão. Poxa, é verdade. Agora, você está falando sobre sempre ter que dar uma cota a mais em tudo que a gente faz. E isso é tão complicado, né, gente? Porque a gente já é mulher... A gente já tem todas as demandas de uma mulher, que é também trabalhar, que é cuidar da casa, que é ver os filhos, que é educar, é cuidar de si, tentar ficar minimamente organizada fisicamente, mas principalmente mentalmente. E aí, quando chega nos ambientes de trabalho ou nos ambientes religiosos, seja onde for que a gente atue, a gente sempre tem que dar um a mais. Sempre. E provar a mais. Que você é melhor. Você é melhor. Tem que provar que você é melhor. Nossa. Você não pode ser normal, você tem que ser melhor. Pois é. Até a questão do cabelo, gente. Por que eu tinha que colocar aquele maldito daquele Enê no cabelo? Não fala não. Eu trouxe fedia a vida. Menina, eu tinha que colocar. Porque
porque Menina, agora a tá gente voltando. fritava cabelo. Olha só, quando eu casei, eu fritei o cabelo. Por quê? Porque eu tava com o cabelo grande e eu queria deixar de passar o Enê, e não sei quantos anos sem Enê, né, tal. E para poder largar esse negócio de Enê, e foi no meio do casamento. Eu falei, aquilo não sai, não. Aquilo só se você cortar. Só se você cortar. Eu falei, eu não vou perder isso tudo, não. Não vou mesmo. Aí eu fui, hoje em dia, a piastra nada mais é do que um cabelo fritado, né? Mas só que agora, como é ligadinho, é um outro público que usa também, também. Mas tudo bem. Mas na época era aquele pente, né? Que você botava assim no fogo. Botava no fogo. Tacava você. A minha tia passava e eu soprava assim. Jesus. E foi com aquilo. Botei o cabelo todo pra trás, que era grande, meu cabelo, graças a Deus, sempre teve bom crescimento. Aí eu joguei ele pra trás, meti um coque, né? E e fui. Mas fritei cabelo pra casar. Gente, se tem uma coisa que a modernidade me deixou feliz, foi esse negócio que eu posso ter o cabelo do jeito que eu quero. Isso é maravilhoso. Gente, É que maravilhoso, liberdade. Que liberdade. Eu também passei por isso agora, né? Tem pouco tempo que fiz a tal da transição capilar, né? Essa transição é doente. Eu tô passando, triste. gente. Eu tô passando, porque agora eu não quero mais nem relaxar, sabe? Nem relaxar. Mas isso faz um aqui, bem pra gente, né? Faz. Gente, ainda mais na nossa faixa etária. A gente se sentir um pouco mais liberta, porque é tanta coisa que aprisiona a gente. E esse negócio de você ter que alisar o cabelo, de ter que fazer aquilo, e é todo... Gente, poxa vida, naturalmente a gente precisa se aceitar. E o pior de tudo, verdade. que você fala assim, eu lembro que eu tinha que trabalhar, e aí eu ia no salão, não, a cabeleireira viajou. Aí eu falei assim, gente, mas... E agora? E agora? O que eu faço? Aquilo pra mim era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Agora não, gente, eu jogo água, passo um shampoo, um creme, tá agora, tô pronta. Tá ótimo. Tô pronta. Pronta. Libertador. É libertador. Você pode Se dar cabelo tem de qualquer algo, jeito se que tem você algo vai. que eu achei libertador, foi isso, essa questão. foi isso mesmo. Sem dúvida. Mas olha só, voltando ao nosso assunto, né? Porque a gente tem muito assunto. Muito assunto. assunto. No início do ano, eu dei uma viajada, né? Viajei para alguns lugares, e você percebe, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, das pessoas olharem para você como, tipo assim, ela não tinha que estar aqui. Eu fui num clube e tal, e quando eu entrei, na verdade, a única negra era eu mesmo, né? Então, eu falei, não, tá tudo bem, eu sou abusada mesmo, né? Eu tenho que estar aqui e tal. E você percebe os olhares, tipo, quem é essa mulher? O que ela tá fazendo aqui? Né? Então, você nota, né, aquela... Eu não sei se é aquele... como se fosse aquela surpresa. Não, mas ela não tem que estar aqui. Eu nunca vi. Vocês já se sentiram assim, dessa forma? Das pessoas olharem, assim, tipo de recriminando. Mas por que você está ali? É verdade. Eu tenho essa... Não sei se é porque eu sou grandona, né? Eu não, assim, dessa forma do porquê... Mas também, assim, a minha autoestima é tão grande, sabe, gente, que eu já chego já me achando. Não, pior, eu sou obrigada a Mas isso aonde faz... eu chego? Então, tá todo mundo canta, olhando pra mim. Ela fica de camarão. Eu não sei nem por que estão olhando, mas estão me olhando, tá bom. Mas é uma forma para lidar com tudo isso. Sim. O que me aconteceu já foi, assim, uma pessoa que chegou para mim. Eu moro na Tijuca, né? Mas eu tô morando agora há pouco tempo na Tijuca. Na Tijuca é onde você olha, assim, muito mais branco do que negro. E os negros que tem, a grande maioria, servem. Servem. É a pessoa que te entrega as suas compras, é a pessoa que tá ali no caixa, sabe? Sempre serve. O morador são muito poucos. E eu estava no meu elevador, né? Tava no elevador mesmo, tal, e conversando. Eu sempre muito falante, né? Falo com todo mundo. Imagina. Gente, eu tava conversando com uma mulher, aí ela falou assim, conheço você, você trabalha aqui? Aí eu falei, oi? Ela falou, você trabalha aqui? Eu nunca te vi aqui. Eu falei, eu também nunca lhe vi aqui, não. Aí ela, você trabalha aqui? Eu falei, não, eu sou moradora. Coisa, é muito
sutil. Né? A coisa acontece de uma forma que é tão assim, natural que não se percebe. Não se percebe. Quer ver uma outra coisa também? Que um dos meus chefes falou isso pra mim. Eu não gosto do seu cabelo. Eu não gosto do seu cabelo. Eu gosto do cabelo da minha mulher, que ela faz aquele progressiva e fica aquele cabelo todo. Eu falei, então, mas ainda bem que eu não sou só mulher, né? Eu não sou essa mulher, né? Você se preocupa com o cabelo. E assim, pela minha função de ser militar, eu sou muito observadora. E uma vez eu fui numa festa, e até do próprio serviço, e eu achei interessante que todas as mulheres estavam com o cabelo parecido. Eu falei, gente, é uniforme isso? O cabelo repartido, jogado, escovado, mais ou menos da mesma cor, né? Todo aquele cabelo claro, aquele né? Cabelo pessoal claro, isso. Mas mais ou menos. Assim, aquele cabelo nas pontas, escovado, né? Tal. Até o tipo, o tamanho, sabe? Até a forma. Eu falei assim, gente, será... Eu nunca tinha parado para pensar. A única que se destacava era eu, né? Eu vou falar que nem meu pai falava, esse monstrão chegando, né? Enorme, né? Aí eu falei assim, gente, você se sente até intimidada, né? Eu fui dançar. Eu até brinco com isso, né? Eu falei assim, gente, olha, eu não posso tirar foto com muita gente muito baixa, porque eu me sinto a Branca de Neve e se acha nós. Então tem que ficar lá atrás para os outros poderem aparecer. Né? Então eu brinco muito com isso. Aí eu fui fazer dança do ventre. E a mulher falou assim, não, dá uma volta aí. Eu falei assim, olha só, vai ficar meio complicado, porque se eu der a volta, eu vou derrubar umas 4, 5. Então tem que ser quando eu estiver sozinha no estúdio, entendeu? Então eu levo, assim, pra brincadeira, pro humor. Mas eu achei isso muito interessante. Falei, gente, mas parecia irmãs, né? Gêmeas, né? E a questão do coach também. A questão do coach também. Eu tenho até uma foto no meu celular, depois eu vou disponibilizar. Todos os coaches são loiros. Todas as coaches são loiras. Eu falei, mas não tem um coach negra, uma mulher negra, coach? Caraca, eu escuto assim, caraca, ela é braba porque ela é coach e ela é negra. Aí eu falei, gente, eu não entendi. Eu nunca tinha parado para pensar. É óbvio que eu não posso dizer que todas as coaches... Generalizar. Mas a maioria... É raro, né? A maioria. Sabe por quê? Porque é muito difícil a pessoa de uma classe média ou de uma outra situação, não vou dizer nem média, mas indo, né, para chegar na classe média, ela querer que uma negra explique para ela como é que é ser bem-sucedido. Como assim? Então aquela preta vai me dizer o que eu devo fazer. O que é exatamente, então... Ela se acha melhor do que eu. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, gente, mas eu só me meto em profissão complicada. Vespeiro. Vespeiro. Gente, que horror, meu Deus do céu. Não tem babá, não? Não. Porque pelo menos as crianças não vão me discriminar. É aquela pergunta de novo. Por que eu? Porque tinha que ser você? Sim, para quebrar esses paradigmas. A gente precisa dizer para a sociedade, também para nós mesmos, que a gente não precisa estar naquela caixa com tudo igualzinho, que a gente não precisa estar num padrão de beleza ou de estética, tudo padronizado. Não. A gente precisa se colocar no meio onde a gente está inserido por conta da nossa qualidade, por conta das virtudes, por conta dos talentos que a gente tem. E graças a Deus que tem uma coach preta, com cabelo bem cacheado. Não tá tanto ainda não, mas já falei pra você, umas coisinhas pra poder esse cabelo cacheado. Eu já te falei. É uma parada assim de meio quilo de creme. Meio quilo de creme. Mas cachê aqui, ó. Ai. Meio quilo de creme. Ela falou, não, que isso?
a gente meio que... O negócio sai branco, né? Sai branco. Sai branco. Sai igual Papai Noel. Mas olha só, depois o que acontece? Parece que o cabelo come o creme todinho, que daqui a pouco você olha e não tem mais nada. Uma dica de cabelo. Enche de creme, coloca. Isso, aperta bastante. Aperta e deixa ele secar. Não bota mais a mão. Ninguém pode botar a mão. Ninguém. Encosta no meu cabelo só pra ver. Dou-lhe logo uma voadora. Que isso, gente? Agora é agressivo. Mas, ó, eu vi uma postagem no Instagram, já tá na horinha, né? Uma postagem no Instagram que ela mostrava quando eu era alisada, 2 cremes, e agora que eu sou cacheada, uma montanha de creme. Isso mesmo, é isso mesmo. Ficamos escravos dos cremes. Vamos acabar o nosso assunto. Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta para falar a respeito do relacionamento da amiga. Isso vai pegar fogo. Amiga daquela princesa.